A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um programa da Igreja Presbiteriana de Lages, Semeando para a Vida Eterna, programa que nós trazemos para você meditação na Palavra de Deus, uma oração, e hoje nós vamos falar grego, não literalmente, vamos falar sobre um texto da Palavra de Deus, onde dois homens gregos querem conhecer Jesus. Isso está no Evangelho de João, capítulo 12. Mas antes da meditação, queria convidar você a orar. Nós vamos nos colocar na presença de Deus e também convidá-lo a participar das nossas programações que acontecem aos domingos na nossa igreja. 9 horas da manhã temos um culto e às 19 horas temos outro culto. E esse culto é aberto, é público. Você é o nosso convidado com a sua família para assisti-lo. E também nas 10 horas da manhã nós temos a Escola Bíblica Dominical para todas as idades, desde crianças, adolescentes e jovens e adultos, para estudarmos a Bíblia com mais profundidade. Você também é nosso convidado, não precisa ser membro da igreja para participar. Então a nossa igreja tem essas atividades para você e para a sua família. Durante a semana temos encontro nos lares e temos também atividades para os jovens e adolescentes, para os homens, para as mulheres, separadamente, e você pode participar, mesmo não sendo membro da igreja. Nós vamos orar, então, pedindo que Deus esteja abençoando esse momento de meditação na palavra dele, e também que ele esteja iluminando, a nossa mente, nosso coração. Oremos. Pai eterno, te louvamos por mais um dia de vida que o Senhor nos dá, pela graça e pela bênção de sermos o teu povo, de termos acesso à Tua Palavra com liberdade, ó Pai, que o Senhor também fale conosco, ilumine o nosso coração, a nossa mente, para entendermos a Tua santa e bendita Palavra, que ela, somente ela, é capaz de nos mudar, de transformar a nossa vida. E o Teu Espírito Santo, ó Deus, que tem essa missão de nos convencer do nosso pecado, da justiça e do juízo, ele seja atuante. Rogo pelas famílias da nossa cidade, que o Senhor continue nos abençoando, fortalecendo, que o Senhor derrame a sua graça, a sua bênção e a sua paz sobre a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Então, o Evangelho de João, no capítulo 12, a partir do versículo 20 até o versículo 36, o evangelista João nos narra esse momento peculiar. Então, diz assim, a partir do versículo 20 do capítulo 12 do Evangelho de João. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente para este propósito vim eu para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão.
Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhes Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e retirando-se, ocultou-se deles. Amém. Então esse texto narra um pedaço importante aqui da passagem de Jesus, onde não-judeus, ou mais especificamente os gregos, querem ver Jesus porque sabem quem é Jesus. Nós temos uma meditação, um diário de meditação de um pastor chamado Oswald Chambers. E ele viveu ali por volta do período da Primeira Guerra, morreu muito jovem, com 43 anos, mas deixou muitas meditações escritas. E essas meditações se tornaram um livro, e a sua viúva editou esse livro e depois viveu da renda desse livro pro resto da sua vida. E numa das meditações ele traz exatamente esse texto, o final do texto, quando Jesus, enquanto tendes a luz, crede na luz, ele faz uma comparação com a nossa esperança diária na nossa vida. Ela tem que estar baseada numa experiência que a gente teve com Jesus no dia que nós entendemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, como um dia especial, um dia que nos trouxe uma alegria que não é uma alegria transitória, passageira da terra, mas uma alegria dos céus, que encheu os nossos corações com a verdadeira alegria da salvação. E ele diz: tenha isso em mente, tenha esse dia em mente, lembre-se de como foi, lembre-se da alegria dos céus enchendo o seu coração, porque a nossa jornada ela nos leva realmente a uma derrocada, ao nosso ânimo descair com acontecimentos, com reveses, com tragédias. Mas lembre-se que a alegria do céu já entrou no seu coração e busque essa alegria de novo, né? Então ele usa esse texto aqui. Só que esse texto ele traz também algo muito interessante e particular do evangelista João, né? É só João que vai narrar esse episódio. Ele faz lembrar muito o episódio do Monte da Transfiguração, quando Jesus teve o seu rosto transfigurado, teve um encontro com Moisés, com Elias, né? Mas o evangelista João, ele é o único que traz a questão dos gregos. E interessante pensar ou saber que no seu primeiro capítulo, João, quando ele formula ali a sua apresentação do seu evangelho, ou a apresentação da pessoa de Jesus Cristo, ele usa uma linguagem para levar a um grupo específico de pessoas que são os próprios gregos. João usa a primeira frase do Gênesis, né? Então da Torá, que na Torá está escrito lá: no princípio criou Deus os céus e a terra. E João usa esse mesmo início, ele diz: no princípio havia o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então esse início semelhante, mas apresentando o verbo como a palavra de Deus, o Logos de Deus, né? Ele usa
essa apresentação no grego, logos. Então a intenção de João aqui é a confrontação da filosofia grega com a crença num Jesus que é o Filho de Deus, judeu, que veio para os judeus, mas agora é uma boa notícia para todo mundo. E lembrando que nessa época o grego era a língua dominante no mundo, né? O latim, o grego, e João traz essa confrontação com a filosofia grega, falando sobre o Logos, que é a palavra de Deus que se tornou carne. E ele também faz uso da metáfora da luz, dizendo que ele é a luz, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, voltando à meditação do pastor Chambers, esses dias que nós estamos desanimados, estamos enfrentando uma crise de fé, nós precisamos lembrar da nossa salvação, da alegria do céu. Jesus conta uma parábola, né, Oréas? 3 parábolas em um só momento para ilustrar uma só verdade. O Deus que nos ama, o Deus que vai em busca de nós. E esse Deus está ilustrado ali em Lucas capítulo 15, né? Nas parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e dos 2 filhos, né? A gente acostumou com a chamada da Sociedade Bíblica do Brasil como a parábola do filho pródigo, mas o correto ali é dos 2 filhos perdidos e do pai amoroso que recebe o seu filho de volta e que vai atrás do filho perdido, mesmo esse filho estando dentro da sua própria casa. Então essas parábolas que são contadas num só contexto, começa com a parábola da ovelha perdida, no qual ele diz que um pastor estava pastoreando suas ovelhas e sentiu falta de uma e deixou as 99 no deserto e foi atrás da perdida. Achando essa ovelha perdida, ele colocou nos seus ombros e voltou jubiloso e chamou os seus amigos para fazer uma festa porque tinha recuperado a ovelha perdida. E aí Jesus ainda faz uma comparação. Semelhantemente, há no céu uma festa quando um pecador se arrepende. E assim ele usa também na metáfora, na parábola da dracma perdida, dizendo que uma mulher tinha uma coleção de 10 moedas, e essas 10 moedas, cada moeda era chamada dracma, pelo seu valor, e essa mulher perde uma das moedas da sua coleção, e ela entra em desespero e começa a buscar, começa a procurar essa moeda dentro de casa, e diz que ela acendeu todas as luzes da casa, e foi atrás dessa moeda, e varreu a casa, e achou a moeda. E assim que ela achou a moeda, ela ficou muito alegre, muito contente, e chamou suas amigas e fez uma festa, porque tinha achado a moeda que tinha se perdido. E diz Jesus, semelhantemente, há no céu uma festa para o pecador que se arrepende. E depois ele usa a história dos filhos, do filho mais velho e o filho mais novo, que o mais novo pede a sua parte na herança e parte para o mundo, perde tudo, e volta sem nada, arrependido, pedindo perdão ao pai por ter feito aquilo, enquanto o irmão mais velho, ele fica reticente, arredio, ele não quer entrar na festa de recepção do filho mais novo, e aí Jesus dá essa lição de moral nos religiosos. A lição ali era para os religiosos, dizendo que há festa no céu quando um pecador se arrepende, mas o filho mais velho, ele deixa a história em suspenso. O filho mais velho seria aqueles que nunca saíram da casa do pai, nunca se perderam, mas mesmo assim Deus teve que ir ao encontro deles. O pai teve que ir ao encontro do filho, porque ele não queria entrar em casa, e ele faz o convite, vamos nos alegrar, porque esse teu irmão estava morto, mas está vivo. Então, essa alegria do céu, de quando um pecador se arrepende, ela é a alegria que tem que estar nas nossas memórias para voltarmos, revisitá-la na memória, principalmente nos momentos em que nos achamos entristecidos pelo pecado. Vamos nos arrepender dos nossos erros, vamos apresentar diante de Deus o nosso arrependimento,
A palavra vai dizer que Deus não rejeita um coração contrito, não rejeita um coração arrependido, não rejeita o arrependimento de ninguém quando sincero e nós pedimos perdão a Deus. Nós temos a história do profeta Jonas. O profeta Jonas se revolta com Deus porque Deus perdoa os pecados de toda uma nação. E ele diz: eu sabia, o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Então esse é o nosso Deus misericordioso. Esse é o nosso Deus que permite muitas vezes que nós passemos pelas tentações, pelas tribulações, passemos pelo deserto, mas Ele não nos abandona, Ele nos capacita a passarmos por essas tribulações, e quando nós aprendemos a passar por esses desertos, pelas tribulações, com paciência, crendo no Senhor, colocando a nossa confiança em Deus, sabendo que Ele não nos abandona, sabendo que Ele não vai nos deixar sucumbir, a nossa fé é fortalecida. Quando você pega a carta de Tiago, Tiago vai dizer: se você está passando por tribulação, peça sabedoria a Deus, que Ele não pede nada em troca, e Ele vai te dar sabedoria para passar pelas tribulações. Ou seja, nós estamos com tudo nas nossas mãos, como diz o ditado, né? A faca e o queijo na mão. E muitas vezes nós olhamos para fatores externos, não agimos de acordo com o que aprendemos, nos desesperamos quando o nosso plano, planejamento ou algo inesperado acontece. Esquecemos de clamar a Deus, esquecemos de acalmar o nosso coração, sossegar o nosso coração e colocar nas mãos desse Deus que todas as coisas vê e tudo providencia. E quando isso acontece, nós esquecemos da adoração a Deus. E a adoração tem a ver com gratidão. Então, quando as coisas voltam ao seu lugar, ou quando as coisas acontecem em nosso favor, atribuímos a quem? A sorte, ao acaso, nunca a Deus. Não é? Esquecemos de erguemos a nossa voz em louvor, em gratidão a Deus por aquilo que nós passamos, pelas provações. Tiago vai dizer: tende por grande motivo de alegria o passardes por várias provações ou por tribulações, porque passado isso nós seremos aprovados. A tribulação vai produzir perseverança. Então, a questão de conhecermos a palavra de Deus, de ela ser a nossa direção, de ela ser o nosso meio de meditação, fortalece a nossa fé e nos dá direcionamento. Eu tenho falado aos meus alunos da escola, né? Assim, a religião, ela é parte de um tripé da nossa sociedade onde nós vivemos, que faltando um dos três, nós desequilibramos. O primeiro pé desse tripé é a família. A família, ela é a célula máter da sociedade, ela é onde nós vamos aprender a conviver com os diferentes, vamos aprender a conviver com pessoas que pensam diferente de nós, mas que às vezes têm uma sabedoria muito melhor e muito mais privilegiada. E na família nós aprendemos os conceitos, os valores. O outro pé do tripé dessa vida em equilíbrio é a nossa própria trajetória profissional, nosso trabalho, como é que nós nos portamos, como enxergamos esse trabalho. E por fim a religião, né? Eu até uso o exemplo de que isso fica bem demonstrado na formatura, né? Quando nós nos formamos no ensino superior. Hoje em dia tem formatura até de prézinho, né? Não existe mais o prézinho, mas dos anos iniciais. Mas a formatura mesmo, antigamente era só da faculdade, né? Você fazia lá um culto ecumênico, fazia lá a sua colação de grau e depois a sociabilidade, o baile, né? Então isso representa o tripé, né? A sua formatura é a sua profissão. O baile significa a sua sociabilidade, né? Que é a família também. A família também é convidada para esse momento de alegria.
E por fim, a religião, num culto ecumênico dessa formatura. Ali está dando uma mostra, uma pista de que esses 3 fatores são o tripé para nos dar equilíbrio para a nossa vida. E geralmente nós deixamos de lado a religião, a espiritualidade, e aí nós nos tornamos desequilibrados nessa questão da vivência em sociedade. Desvalorizamos a família, focamos no trabalho exageradamente, queremos cada vez mais e mais dinheiro, onde nos tornamos gananciosos, nos tornamos demasiadamente gananciosos, nos tornamos ambiciosos. E aí, onde acontece a depredação, a exploração predatória, onde acontece o esquecimento até da vida social, ou se não nos dedicamos demais à vida social e só pensamos em festa, esquecemos do trabalho, não é? Veja que causa um desequilíbrio. E a religião vai trazer essa perspectiva de que nós precisamos ter uma vida equilibrada, de que nós precisamos valorizar a criação, preservar a natureza, trabalhar com inteligência, tirar o nosso sustento da terra, mas não destruir a terra. E também valorizar a nossa família, honrar pai e mãe. Então a religião traz esse equilíbrio para a vida em sociedade como um todo. E essa palavra que Jesus traz a esses homens gregos, né? Quando João formula o seu evangelho, ele alcança esses gregos agora ouviram falar do Logos, do Verbo encarnado, Jesus Cristo, e eles vão atrás de Jesus e pedem aos seus discípulos: queremos ver Jesus. Que esse seja um momento de lembrança da sua vida, que você lembre a alegria do céu invadindo o seu coração, a transformação da sua vida, a rejeição ao pecado, o arrependimento pelos pecados e o desejo de ver Jesus, de conhecer a Deus, de servir a Deus. Que isso esteja presente na sua vida, que isso seja um caminhar ao equilíbrio numa vida de sociedade, amando a Deus, respeitando a família e fazendo o seu melhor na sua profissão. Deus abençoe você e a sua família. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honre e santifique este momento com a tua igreja, que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando teu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem e sopra sobre nós. Vem e sopra sobre nós teu sopro,
reunidos neste ajuntamento. Honre e santifique este momento com a tua igreja, que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas de anseio. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando teu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito,